Olá, meu nome é Leonardo, eu sou da Setup Solutions e nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre o fluxo de trabalho, segurados e processos, ok? Esse é o nosso site de exemplo demonstrativo, demo.setupsolutions.com. Contratando o nosso serviço, você vai ter um site semelhante e todo o serviço que eu vou estar demonstrando agora neste vídeo. No lado superior direito você tem um acesso rápido para a área do corretor. Clicando aqui você vai direto para o seu painel corretor, ok? Eu já estou logado. Se você não estiver logado, faça o seu login e me acompanhe durante esse vídeo. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre o fluxo de trabalho. Você vê ele aqui na lado esquerdo da tela. O fluxo de trabalho ele visa organizar o seu processo de venda, ok? Então ele começa através da delegação do processo, que é quando você define quem é o responsável por cada processo. Isso pode ser feito automaticamente ou isso pode ser feito manualmente, tá? Isso você pode configurar através das configurações no sistema. Isso eu falei um pouquinho no primeiro vídeo, mas para frente eu vou explicar mais especificadamente em outro vídeo. Depois disso, você tem no seu processo de venda as cotações. E aí você tem as cotações aguardando revisão, que são aquelas que você ainda precisa pegar informações com o segurado para conseguir retornar algum orçamento, ok? Você vai ter as cotações a realizar, que são as cotações que você já tem todas as informações, mas precisa agora retornar um orçamento para o seu potencial segurado, potencial cliente. As cotações de negociação são aquelas que você já enviou um orçamento e está acompanhando a negociação juntamente com o seu segurado, vendo se ele já visualizou o orçamento ou não, se ele quer negociar ou se ele quer contratar o seu serviço. Propostas pendentes são aquelas que estão com a policy pendente de emissão. Então você já vai ter feito o envio da proposta, a pessoa fechou o negócio e você só está esperando receber a policy por parte da seguradora. E por último, o contatos pós-venda. São 4 listas que você pode configurar no sistema, em que você terá condições de configurar para, após um determinado tempo do início da vigência da policy, definir se você deseja oferecer algum outro produto ou fazer um contato de fidelização e etc. Então vamos começar criando um segurado, ok? E depois criando um processo do tipo automóvel, por exemplo. E aí eu vou seguir todo o processo de venda para explicar para vocês como é que funciona uma venda no sistema. Entendendo uma venda, vocês vão entender como fazer todas as outras, ok? Então pelo painel, você vê aqui na parte superior você tem uma busca, tá? Você pode fazer busca pelo CPF, pelo CNPJ, ou também pelo nome, o nome da empresa, tá? Aqui do lado esquerdo você tem a lista de segurados. Você clica e acessa essa página, você vai ter a listagem de todos os seus segurados aqui, com uma segunda busca aqui, podendo pesquisar também por telefone, por e-mail, nome, razão social, CPF, CNPJ também, tá? Tudo que tem na tabela e você pesquisar nesse campo aqui, você vai acabar filtrando na tabela. E aqui em cima você tem um botãozinho para criar um novo segurado. E você vai notar que vindo aqui novo segurado vai ser a mesma coisa que você vinha aqui em cima ou aqui. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui e vou começar pelo CPF CNPJ. E talvez você esteja se perguntando, né? Por que pede CPF CNPJ como primeiro dado? Porque isso evita duplicidade, tá? Então é interessante vocês começarem pelo documento, porque isso evita duplicidade. Certinho? Então vamos lá, vou cadastrar um novo segurado, ok? E eu vou preencher todos esses campos aqui. No campo de profissão, você vai notar que ao escrever aparecerá uma lista, tá? De acordo com o que você escreve, tá? Com uma busca inteligente. De qualquer maneira, caso você não encontre a profissão da pessoa nessa lista, você pode forçar uma informação. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, analista de sistemas. Tem, entendeu? Mas deixa eu pegar um exemplo que talvez não tenha. Desenvolvedor. Ó, não tem. Então, se eu vim aqui, eu quero deixar salvar desenvolvedor. Eu vou marcar a última opção, que vai estar ali não encontrado, significa que não tem cadastrado no banco. E você consegue forçar essa informação no campo, tá? Então, isso é um padrão que nós seguimos em praticamente todos os formulários no sistema. Nós damos dicas de resposta, mas por vezes, se for possível naquele campo, nós damos a possibilidade de você forçar uma outra resposta,
porque você é um usuário inteligente do sistema, ok? RG, CNH, preencher aqui com um número qualquer. No campo CEP, nós também temos um sistema interessante, que é um banco de dados de CEP. Então, ao preencher o CEP, automaticamente já é preenchido o estado, a cidade, o bairro e a rua, ok? Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Aqui a gente tem um campo de indicação, você pode selecionar de onde veio esse contato. Tá? Então, vou colocar aqui amigos, por exemplo. E eu vou colocar aqui amigo do Beltrano. Telefones, você pode adicionar múltiplos telefones. E aqui é legal porque você especifica se é um celular, se é residencial ou se é comercial. E e-mails também você tem condição de colocar múltiplos e-mails. Eu vou colocar só um no caso. E aqui você finaliza clicando em criar um novo segurado. Confirma e pronto. Novo segurado foi criado com sucesso. Acessando aqui novamente a lista na esquerda, você vai ver que já consta o seu primeiro segurado cadastrado no sistema. Clicando aqui nesse ícone, certo? Nesse número dele, o ID dele, de segurado no sistema, você acessa a página dele de segurado. No cabeçalho, você vai ter sempre esse padrão. No lado esquerdo, o nome da pessoa ou da empresa. No meio, alguns ícones. Colocando o mouse em cima, você vai ter sempre a explicação, tá? Do que significa cada ícone que vai ter ali no meio. E na direita, você vai ter esse izinho aqui, que é um acesso para informações rápidas. Você vai ver a utilidade mais para frente. Você vai ter esse botão de novo, para você criar um novo processo dentro deste segurado. Então, se o fulano 1 deseja contratar o seguro automóvel, você vai vir aqui novo e clicar em automóvel, ok? E você também tem aqui esse botão de processos. Além disso, você tem algumas outras opções, que é agendar processo e também remover segurado. No caso de agendar processo e remover segurado, eu vou explicar em outros vídeos, mas os dois nomes já dizem muito bem o que eles se propõem a fazer. Clicando em processos, você vai ter sempre aqui uma separação. Perfis, orçamentos, propostas, apólices e agendamentos. Todo processo, dentro de um processo de venda, você vai preencher um perfil. Depois que você preencher um perfil e ele tiver para você realizar um orçamento, você vai oferecer um orçamento para o seu segurado. Quando o seu segurado aceitar o orçamento, você vai preencher uma proposta. E quando a apólice for emitida, você vai colocar a apólice com base na proposta. Então é tudo uma coisa amarrada na outra. Dentro de um processo vai ter sempre perfis, orçamentos, propostas e apólices, ok? E aqui, quando você clica em processos através desse cabeçalho, você vai ver todos os processos deste segurado, do fulano 1, no exemplo aqui, ok? Então vamos começar um processo de venda. Vamos supor que o fulano 1 entrou em contato com você por telefone e decidiu pedir uma cotação de um automóvel. Você vai abrir, vai achar o fulano 1 ou vai criar o fulano 1, caso ele não exista ainda na sua corretora, né, no sistema de sua corretora. Depois você vai vir aqui em novo e clicar em automóvel. Pronto, o processo 1 foi criado, tá? E aí você já vê aqui as abas no lado esquerdo, certo? Perfis, orçamentos, propostas, apólices, comissões, observações e enviar e-mail. Além disso, você vai ter aqui demonstrativo. O que é isso? É o nome do usuário que é responsável por esse processo. Como esse meu usuário do ambiente de teste chama demonstrativo, aqui está escrito demonstrativo. Se fosse o meu nome, Leonardo, ia constar ali Leonardo, se esse fosse o nome que tivesse configurado na minha conta. Depois você tem o tipo, e aí você também tem algumas outras opções para atualizar o último contato, e também criar processo de renovação, alterar o responsável pelo processo, que é quando você quer transferir, não é mais o demonstrativo, é o Leonardo. Eu vou lá e altero o responsável. Alterar o tipo do processo, quando eu altero de automóvel para residencial, por exemplo. Transferir processo, quando eu quero transferir do fulano 1 para o fulano 2, tá? Muda o segurado. E remover processo, que é quando eu não quero mais esse processo no meu sistema. Então vamos lá, vamos criar um novo perfil. Clico aqui em novo perfil e você vai ver esse formulário aqui, que é razoavelmente extenso, tá? Porque o seguro alto vocês sabem como é, a dificuldade que é para orçar ele, né? Mas vamos lá. Seguro novo, que é quando esse é um segurado novo com você.
Renovação interna é quando a pessoa já era um cliente seu e está renovando com você. E você vai ter o tipo endosso. Vamos colocar seguro novo. Origem do perfil, você vai colocar aqui da onde essa pessoa veio, tá? Você vai ter alguns campos aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, indicação de amigo ou segurado. A data de ciclo, raramente você vai alterar ela, tá? Mas aí ela já vem aqui preenchida. Nome do perfil, vamos lá, vou colocar aqui, por exemplo, carro Astra, tá? Só um exemplo, Astra 2010. Banco de relacionamento, e aí você vem preenchendo todo o formulário. Então, ó, renovação externa, vamos supor que sim, tá? Então, você vai anotar aqui, vai anotar a vigência, tá? Vou colocar aqui, não teve sinistros, renovação classe 5, por exemplo, observações. E aí chegamos aqui, na parte de segurado e condutor principal. Olha que legal, pessoal. Os nossos formulários são inteligentes, a ideia é simplificar o preenchimento, tá? Por parte de vocês. Então, você vai ter sempre esse botão aqui, ó, à sua disposição, copiar informações do segurado. Veja o que acontece. Eu clico, confirmo, e as informações desse segurado já são copiadas, tá? Conforme o que eu já tinha preenchido e cadastrado nesse segurado. Vamos supor que esse segurado quer mudar o telefone dele. Eu vou vir aqui e vou mudar o telefone dele, telefone celular, tá? Ele mudou lá de final 00 para final 01. Aí eu clico aqui, atualiza as informações do segurado. E o que isso significa? Além de salvar a informação no perfil, eu também vou estar salvando a informação no segurado, tá? Lembre-se que eu estou aqui criando um novo perfil dentro de um processo, tá? Condutor principal, você vai ter sempre a informação de copiar as informações do formulário ao lado, ou seja, esse aqui, ó, esses campos aqui da esquerda, ou também copiar as informações direto do segurado. Então eu vou clicar aqui e copiar direto do segurado. Veja o que acontece. Ele não veio com o telefone alterado, tá vendo? Final 00 e final 01. Mas se eu clicar para copiar do formulário ao lado, ele vai vir com o final 01, que é o que está aqui do lado esquerdo. Legal? Então, isso acaba ajudando o preenchimento. Relação com o segurado é o mesmo nesse caso. Quem é o proprietário do veículo? Segurado. E aqui, vamos lá, na busca do veículo. Na busca do veículo, nós também temos um banco, tá, da FIP. Então, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar os carros aqui, tá? Sem muita dificuldade. Eu pus Astra 2010 lá, né? Agora eu tenho que achar um 2010 aqui. Pronto, esse aqui tem, 2010. Você clica, ele preenche aqui para você o código FIP, a marca, o modelo. Você preenche o ano. Ok? Olha que legal. Eu falei que ia ser 2010, então vamos por 2010, né? Vou ser coerente. Né? O carro não é zero. Combustível. E agora eu vou acelerar o vídeo para fazer o resto do preenchimento. Porque são campos que facilmente você vai entender quando estiver utilizando o sistema. Ok, finalizei o preenchimento, você vai vir aqui em gerar novo perfil, clicar e confirmar. Olha que legal, um novo perfil foi criado, ok? O que significa isso, gente? Um novo perfil, quando você cria aqui, você preenche ele por completo, ele já vai estar aqui no seu fluxo de trabalho como uma cotação a realizar. Por que ela vai estar aqui como cotação a realizar? Porque você preencheu os dados, você ainda não retornou um orçamento para o cliente, certo? Então você vai ver aqui, ó, cotações a realizar novas, ou seja, são seguros novos, né? Se fosse aqui endossos, ia estar aqui nessa lista. Se fosse renovações, estaria aqui nessa lista. E se fosse perdidas, estaria aqui nessa lista. Talvez você esteja se perguntando, o que são as perdidas no cotações a realizar? São aquelas que no ano anterior você apresentou um orçamento, mas o cliente, o segurado, não quis fechar o negócio. Então você vai lá e negativa o processo. Depois eu vou mostrar isso para vocês, ok? Então você vê aí que está como cotação a realizar. Eu vou abrir aqui o processo, certo? Eu vou ter aqui algumas opções, que é, por exemplo, a opção de visualizar o perfil. Você vai ter essa página, onde você consegue ver todas as informações, tá? Que você preencheu no formulário.
E é isso aí. Vamos lá, vamos criar um orçamento agora? Orçamentos. Vou vir aqui em orçamento. E o que acontece? A partir do momento que você chega em orçamento, tudo agora vai ter vínculo. Você vai criar um orçamento para um perfil, certo? Então você vai selecionar ali, você vai ter lá o perfil número 1 do carro Astra 2010, o nome do perfil que você preencheu, criado há 1 minuto atrás. Selecionei, ok. Então vamos lá, vamos pôr como exemplo. Cotei na Aliança, prêmio líquido de R$ 1.200, tá? Vamos supor que eu pus uma comissão de 15 e eu vou dando tab aqui. Olha que legal, pessoal. Só de preencher o prêmio líquido e a comissão, automaticamente o prêmio total e o valor da comissão foram preenchidos. Por quê? Porque é uma conta isso, uma conta matemática. Então nós, através do sistema, já fazemos esse preenchimento para você. Vamos supor que você não cotou só na Aliança, mas você também cotou na Argo e na Azul, ok? Então você vai lá, você vai ter 3 seguradoras aqui, as informações atualizadas, tá? Vamos supor que todas são o mesmo preço. E embaixo você vai ter uma tabela descritiva. O que é essa tabela descritiva? Essa tabela descritiva ela preenche o orçamento que você envia para a pessoa por e-mail. Tá? Mais para frente eu vou mostrar para você como é que isso vai ficar na prática. Mas eu vou deixar aqui com esses dados padrões, tá? Preenchidos, e não vou mexer. Oferecer cartão Porto Seguro. Se você trabalha com cartão Porto, você pode oferecer. Isso altera a sua página do orçamento. E uma observação no e-mail. Eu vou colocar aqui teste para você ver como é que vai aparecer no e-mail. Vamos gerar um novo orçamento. Ok. Um novo orçamento foi criado. Eu vou acessar o fluxo de trabalho para mostrar bem claro para vocês como é que isso funciona. Se eu vim agora em cotações a realizar, veja, não existe mais nenhum processo que está aguardando uma cotação, né? Agora, se eu ir em negociação, eu vou encontrar o seu processo, certo? Ou seja, a partir do momento que você cria um orçamento no processo, o processo muda de lugar nas filas do seu fluxo de trabalho. Então, ele está aqui como uma cotação em negociação e uma cotação que ainda não foi visualizada pelo cliente. Vou abrir aqui novamente o processo. E aí você vai ver as opções. Visualizar orçamento. Clicando em visualizar orçamento, você vai ver aqui uma tabela, a tabela descritiva, né? Juntamente com os preços, a tabela de cima que você preencheu. E se está anexo ou não. Tudo bem, legal. E aqui um link também para você visualizar o orçamento no site institucional. Vou fechar aqui. E aí você vai ver aqui, visualizar perfil vinculado. Se você clicar, você vai visualizar o perfil do Astra, tá? Que a gente criou anteriormente. E olha aqui que legal, você tem uma opção, enviar orçamento por e-mail. Vamos testar essa opção? Vou clicar aqui, enviar orçamento por e-mail e vou dar OK. Ok, orçamento enviado com sucesso. Vou acessar meu e-mail agora. Tá? No caso, eu configurei para contato@setupsolutions.com e vai ter um e-mail do orçamento. Esse é o e-mail que o seu segurado vai receber. Tá? Então, o e-mail vai seguir esse padrão. Vai ter o nome da sua corretora no topo ou alguma imagem e vai ter um texto. Esse texto você pode customizar através do painel. Tá? Isso eu mostrei um pouquinho no primeiro vídeo. Se você tiver dúvida, você volta lá que lá tem uma explicação. E você vai notar que vai ter um link para o seu cliente, para o seu segurado visualizar o orçamento. Vou clicar. Cliquei no orçamento, ele vai visualizar um orçamento no seu próprio site. Olha que legal, pessoal. A tabela descritiva que você mesmo preencheu, você pode alterar isso. Os custos do seguro. As formas de pagamento que são calculadas automaticamente. Olha que maneiro. Certo? Eu visualizei, o que aconteceu? Eu vou abrir aqui meu e-mail. Olha lá. Eu, como está no mesmo e-mail da corretora, eu recebi uma notificação. Ó, o orçamento visualizado. O que isso significa? Através dos sistemas de notificações do sistema, sempre que alguém visualizar um orçamento, você vai receber um e-mail no mesmo momento, no mesmo instante. E além disso, acessando o seu fluxo de trabalho, você vai ver que ele não vai estar mais na sua lista de não visualizados. Ele já foi para a sua lista de visualizados. É um orçamento que foi visualizado. Ok? Vou voltar para o orçamento agora. Vamos supor que seu cliente visualizou o orçamento e clicou Quero contratar. Ok? Obrigado pela escolha, tal. E ele vai lá, seleciona a seguradora.
seleciona como ele quer pagar, débito em conta em 3 vezes e põe lá, quero contratar, certo? Olha que legal, pessoal. No seu e-mail, você vai receber as notificações, ó. Quero contratar, mais informações, foi preenchidos, os dados da pessoa, a seguradora que ele escolheu e a forma de pagamento. No seu fluxo de trabalho, se você clicar aqui em negociação, você vai ver que já foi para o Quer Contratar. Ou seja, isso é muito inteligente, isso facilita muito a sua vida na hora de trabalhar com a sua corretora. Vou acessar aqui novamente o processo, você já vai ter a informação aqui, né? Ó, ainda está em negociação, ele quer contratar, aliança, débito em conta, 3 vezes. Vamos supor que caso essa pessoa tenha dito que não, ela não quer contratar, você tem esse botãozinho aqui de rejeitar o orçamento. Eu vou clicar e mostrar para vocês, mas não vou executar a operação. Rejeitar o orçamento. Ao utilizar essa função, você está dizendo que o cliente rejeitou o orçamento. Por esse motivo, por favor, selecione e escreva o motivo pelo que o orçamento foi rejeitado. Então, eu vou colocar lá, ele rejeitou porque foi por concorrência, né? Ele fechou com um concorrente meu. E tem aqui a pergunta, listar como perdido no ano seguinte? E eu vou pôr sim. O que significa isso? Significa que no ano que vem, 15 dias antes do dia 7 de dezembro de 2016, se fosse hoje, tá? Uma cópia desse processo seria feita com todos os dados do perfil, você não teria que preencher novamente os dados desse cliente, desse segurado, e você poderia retornar ligando para essa pessoa e oferecendo um novo orçamento. Entendeu? Funciona dessa maneira. Eu não vou rejeitar o orçamento, mas caso você fosse rejeitar, é só clicar aqui nesse botão e a informação seria confirmada. Vamos voltar aqui em orçamentos. Então, tudo bem, o orçamento está em negociação e vamos supor que ele aceitou. Se ele aceitou, qual que é o próximo passo? É você colocar uma proposta. Então, vamos lá. Proposta, orçamento vinculado. É o orçamento do carro Astra, certo? Seguradora, eu vou selecionar a aliança. Olha que legal que vai acontecer. Automaticamente ele vai preencher os campos valor líquido, comissão, prêmio total e valor da comissão para você. Isso por quê? Porque você já preencheu essa informação no orçamento. Então ele já joga essas informações automaticamente para você. Identificação da proposta você vai ter no PDF, tá? Vou colocar aqui como exemplo. E aí eu vou aqui preencher a vigência. Vou colocar aqui de acordo com a data de hoje. Coloquei a vigência de início nesse ano. Se eu apertar o Tab aqui, olha que legal, ele já preenche o termo da vigência colocando um ano a mais. Forma de pagamento. Débito em conta, 3 vezes. Observação no e-mail, vou pôr aqui teste. E aí você já pode anexar a proposta e o primeiro boleto da pessoa. Então, para selecionar a proposta, você clica aqui em selecionar PDF, proposta. Selecionar PDF do boleto, seleciona o boleto e envia. Vamos lá, gerar uma nova proposta. Ok. Cliquei em gerar nova proposta, você vai ter ali novamente status de propostas pendente, tá? E no seu fluxo de trabalho, se eu clicar aqui, ele vai estar em propostas pendentes e se eu ir em negociação, ele não está mais em negociação. Olha que legal, pessoal. Então, você vai ter ali, ó, apólices pendentes de emissão, são essas aqui, tá? Você vai poder acompanhar e saber o que a seguradora está pendente com você ou não e por aí vai. Supondo que a seguradora rejeitou o risco, né, por exemplo, você vai clicar aqui em rejeitar, dá OK, vai colocar o motivo, por exemplo, a seguradora rejeitou o risco, e aí você já pode marcar essa caixinha para enviar uma notificação para o segurado, um e-mail padrão, você pode configurar esses e-mails também, o texto desse e-mail, e clica ali em rejeitar a proposta. Além disso, você vai ter aqui o botãozinho de visualizar proposta. Então, clicando, você vai ter ali a visualização do PDF e você vai poder visualizar a proposta. Se eu clicar aqui, eu acho que vai aparecer. Ó. Pronto, ó. Legal. E você tem uma opção também de enviar a proposta por e-mail. Então, eu vou clicar aqui para enviar a proposta por e-mail para vocês verem como é que funciona. Vou no e-mail do segurado. E vai ter aqui, ó, proposta efetivada. Então, e-mail no mesmo formato, certo? O link, e aí vai ter aqui o link tanto da proposta quanto do boleto, tá? Então, supondo que esse segurado fechou, aliás, a seguradora aceitou a proposta, você vai
colocar uma apólice. Vamos lá? Então você vai vir aqui em apólice, vai selecionar a proposta vinculada, automaticamente ele vai preencher praticamente todos os campos para você. Você vai colocar a identificação da apólice, o item, se tiver. Vai selecionar o arquivo PDF, eu vou colocar aqui como se fosse a proposta, tudo bem, só quero colocar um PDF de exemplo. Se você tiver o carnê já em PDF, você pode anexar também. E caso tenha itens adicionais ou apólices adicionais, você pode clicar no maisinho e ir cadastrando. Mas vamos lá, gerar nova apólice. Ok. A partir do momento que você fez isso, veja, não existe mais nada no seu fluxo de trabalho em propostas pendentes. Ok? Eu vou aqui pelo histórico, vai ser mais rápido. Pronto, voltando para o processo. Então, pronto. A partir do momento que você alimentou a apólice consta aqui como vigente. Você vai ter a opção também de cancelar a apólice. Você vai ter a opção de visualizar a apólice. Ok. Ver aqui em cima as informações, embaixo o PDF. E aqui vai ter sempre os vinculados, né? A proposta, o orçamento e o perfil. Um acesso mais rápido. E também a apólice por e-mail. Vamos enviar a apólice por e-mail? Então vamos lá. Cliquei. Vou para o e-mail. Esse é o e-mail que o seu segurado receberia. Olha que legal. Sua apólice já se encontra emitida, com base na proposta efetivada anteriormente. Tal, tem o texto. E aí o seu segurado vai ter condições de clicar e acessar a apólice diretamente no site. Maneiro? Além disso, para os próximos pagamentos, segue o link do carnê, caso você tenha anexado o carnê. Esses textos são variáveis, né? Eles podem aparecer ou não, depende se você colocou o carnê ou não, por exemplo. No caso da apólice, no caso da proposta, o texto do boleto só aparece se você anexou um boleto, tá? Senão um trecho do texto acaba não indo no e-mail. Mas de qualquer maneira, todos esses trechos você consegue configurar através do painel e você consegue customizar todos esses e-mails da sua maneira com a cara da sua corretora. Bem, eu acho que por hora é isso, tá? Com esse vídeo você teve a oportunidade de entender qual é o processo de venda, como funciona todo o fluxo de trabalho e como você pode administrar as suas vendas no sistema. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!